costas da Rússia finalmente se quebram. O que durante anos Moscou negou com discursos inflamados e promessas de estabilidade, agora desmorona como uma muralha rachada. O que outrora foi visto como o músculo econômico do Kremlin, agora parece um corpo fatigado, incapaz de sustentar o peso de uma guerra que se supunha fugaz e acabou devorando tudo. E enquanto os ventos frios do inverno começam a soprar contra um país exausto, surge uma revelação inquietante. A própria aventura militar que Putin lançou com arrogância transformou-se na adaga que ameaça o seu poder. Um informante dentro de círculos políticos, cuja identidade permanece protegida, deixou escapar uma mensagem que gelou o sangue de quem a ouviu. Estamos forçando o país além do que seus ossos podem suportar, e já estamos ouvindo como eles rangem. Esse ranger se sente em cada rua russa. Durante quase 4 anos, a Rússia esvaziou seus cofres numa ofensiva que jamais imaginou tão prolongada. Os recursos destinados a hospitais, educação e serviços públicos foram redirecionados para um conflito que só drenou esperança e fundos. Os programas sociais são cortados enquanto reservas estratégicas, criadas para tempos de desastre, derretem sem freio. A pressão é tão evidente que mesmo dentro de instituições oficiais, se sussurra que os números já não podem ser maquiados como antes. Os analistas do Kyiv Post divulgaram um texto no dia 27 de novembro, que caiu como uma explosão no ambiente político europeu. A Rússia está entrando numa estação gelada, carregada de angústias econômicas, exatamente quando conversas discretas entre delegados buscam frear a tempestade militar. Mas essas negociações contrastam com a realidade dentro do país. Os preços sobem como se fossem uma montanha sem cume e a rua cheira a desespero. Os cidadãos sentem que seu poder de compra evapora, que o pouco que ganha um trabalhador médio já não chega nem para produtos essenciais. Cadeias de suprimento rompidas e distorções de mercado geradas pela guerra deixaram milhões sem saber como enfrentar um amanhã mais caro que o de ontem. O inverno não será apenas frio, será incômodo, imprevisível e profundamente injusto. Para aumentar ainda mais a gravidade da cena, um funcionário regional vazou uma mensagem reservada durante uma reunião interna. Se continuarmos perdendo recursos no ritmo atual, não falaremos de recessão. Falaremos de colapso. E embora muitos russos se esforcem para permanecer à margem do conflito na Ucrânia, já não podem escapar aos ecos metálicos dos drones ucranianos que cruzam o céu. Os alarmes antiaéreos, que antes se ouviam apenas em zonas fronteiriças, passaram a fazer parte do cotidiano, até em regiões remotas, onde, até há pouco, acreditava-se que a guerra nunca chegaria. O que começou como um ataque cirúrgico à infraestrutura militar transformou-se numa campanha de desgaste econômico. Os drones ucranianos voam centenas de quilômetros e atingem instalações industriais vitais, refinarias e depósitos energéticos que eram considerados intocáveis. Um assessor militar próximo aos altos comandos deixou uma mensagem num canal interno do ministério. A população já não se sente protegida, e quando um povo deixa de confiar na fortaleza do seu Estado, as rachaduras se abrem mais rápido. No dia 4 de novembro, um relatório da PBS revelou que a Ucrânia conseguiu atingir uma planta industrial localizada a mais de 1.300 quilômetros do território fronteiriço. Para muitos russos, esse ataque foi a confirmação de que o alcance ucraniano já não respeita distâncias. A suposta profundidade estratégica do país ficou reduzida a miragem. Ainda mais assustador é o registro em tempo real do Caspian Policy Center, que mostra como refinarias-chave do país foram destruídas ou paralisadas repetidas vezes. Cada instalação danificada significa menos combustível, menos vendas, menos receita estatal e mais angústia para os cidadãos. Centros energéticos afetados durante o último ano, complexos de refino que abastecem zonas industriais vitais, infraestruturas logísticas essenciais para a distribuição de diesel e gasolina.
plantas produtoras de derivados estratégicos utilizados pelas forças militares. Os ataques repetidos geraram um efeito psicológico devastador. Os cidadãos, muitos dos quais acreditavam que a guerra não alteraria suas vidas, agora vivem sob a sombra constante de um zumbido no céu. A incerteza não só fere o ânimo, debilita a economia. E ainda assim, o verdadeiro golpe não vem unicamente dos mísseis ucranianos. O dano mais profundo nasce dentro da própria Rússia. A maquinaria econômica do Kremlin está esgotada e seus alicerces tremem. Alexander Gabuev, diretor do Carnegie Russia Eurasia Center, enviou uma mensagem que circulou amplamente entre analistas. Os indicadores mostram que seria sensato fechar o capítulo bélico agora. Mas para desejar parar uma guerra, primeiro é preciso sentir o vazio diante do abismo. A Rússia ainda não o encara de frente, embora o tenha muito perto. Os números revelam uma tempestade que avança sem freio. Salários que não chegam, inflação constante e um consumo que despenca. Uma mulher chamada Helena contou a Bloomberg que agora caminha entre prateleiras com uma lista reduzida ao mínimo indispensável. Roupa nova, impossível. Produtos importados, inatingíveis. E embora seu testemunho seja pessoal, os indicadores a corroboram. O país vive uma inflação crônica há mais de um ano. No verão de 2024, chegou a 9% mensal, obrigando o Banco Central a uma reação desesperada: elevar a taxa de referência a um insólito 21%. Esse ajuste severo foi uma carga adicional para famílias e empresas. Em 2025, o panorama também não melhora. O início do ano trouxe um 9,9% de inflação e durante meses a cifra se manteve acima dos 10%. Um economista próximo a instituições financeiras vazou o que muitos já suspeitavam. A descida atual da inflação não é sinal de recuperação, é sinal de esgotamento. Quando as pessoas deixam de comprar porque já não têm dinheiro, os preços podem baixar, mas não é algo para celebrar. A crise imobiliária agrava a situação. No dia 27 de novembro, o The Moscow Times alertou que apenas pouco mais de 8% dos cidadãos consegue juntar os 20% necessários para adquirir uma habitação nos próximos 2 anos. As famílias de rendimentos médios precisariam de mais de 6 anos para reunir o que é exigido para comprar uma casa. Mas o golpe mais visível está nos alimentos, o núcleo do orçamento de qualquer família russa. O Sberindex mostra reduções de 8 a 10% nas vendas de alimentos essenciais como leite, arroz, trigo sarraceno e carne de porco. O que antes se comprava sem pensar, agora se calcula grama a grama. Tendências que afetam a vida diária. Menos compras de produtos básicos devido aos aumentos de preços. Redução na aquisição de vestuário e artigos domésticos. Preferência forçada por produtos locais devido ao custo inatingível dos importados. Tudo isto acontece enquanto Putin empurra a Rússia para um modelo econômico 100% militarizado. A fabricação de armas absorve recursos que antes se distribuíam entre setores essenciais. O crescimento do PIB desabou, 1,4% no início do ano, depois 1,1% no segundo trimestre e um magro 0,6% no terceiro. Uma voz dentro do Centro de Investigação Estratégica deixou um comentário revelador numa reunião técnica. Se continuarmos a baixar neste ritmo, não vamos para uma desaceleração, vamos direto para terreno negativo. Os sinais do desabamento estão por toda parte. No dia 6 de novembro, o The Insider publicou um artigo devastador intitulado "As rodas estão se soltando". Expõe um desastre no setor ferroviário que paralisa toda a indústria. Não porque faltem trens, mas porque não há mercadoria para transportar. 20 de 24 setores produtivos caíram simultaneamente. Nos primeiros 9 meses do ano, perderam-se 60 milhões de toneladas de carga. 600 mil vagões ficaram imóveis, como esqueletos abandonados em estações silenciosas.
áreas afetadas pela queda do crescimento, madeiras e derivados com contrações previstas de 20% a 30%, redução drástica na demanda de aço, carvão e automóveis, serviços financeiros e comércios varejistas com aumentos críticos de endividamento. O problema é gigantesco, e tudo se intensifica com os ataques às refinarias russas, que deixaram filas intermináveis nos postos de combustível. Os preços dos combustíveis subiram mais de 11% no que vai do ano. E enquanto isso, Moscou culpa a população, alegando compras impulsivas, mesmo quando muitas estações limitam a 30 litros por cliente. Em meio à tensão, um membro do setor energético confiou a colegas uma mensagem privada que descreve o desastre. Se o petróleo não for refinado, o país para. E estamos prestes a comprová-lo da forma mais dolorosa possível. As receitas de petróleo e gás despencam mais de 20%. Os buracos financeiros se multiplicam. O governo recorre a vendas massivas de ouro do Fundo Nacional de Riqueza e prepara emissões de dívida em yuans para tapar buracos impossíveis de cobrir. As sanções ocidentais continuam espremendo a maquinaria econômica russa. A ofensiva mais recente atingiu gigantes energéticos como Rosneft e Lukoil. Cada sanção reduz a quantidade de dinheiro que o Kremlin pode extrair via impostos. Até a China, um dos maiores compradores de petróleo russo, começou a se retrair. Um analista internacional revelou uma mensagem inquietante sobre a situação. O cerco está se fechando. E o mais surpreendente é que a Rússia ainda age como se pudesse escapar dele. A tensão aumenta, o tempo diminui e o país inteiro ouve o ranger de uma economia que começa a se partir em dois. Na noite seguinte ao colapso inesperado de posições russas na fronteira oriental, um estranho silêncio percorreu os bunkers de comando em Moscou. Era um silêncio que não nascia da calma, mas do medo. Um medo quase palpável, como se a própria estrutura do Kremlin soubesse que algo irreversível havia sido desencadeado. Os relatórios satelitais daquela madrugada mostravam colunas russas tentando recuar por ruas que eles mesmos haviam enchido de escombros semanas antes. Caminhões desorganizados, tanques abandonados, soldados correndo sem saber quem estava no comando. Aquilo não era uma retirada, era um desmoronamento. E enquanto os comandos locais tentavam enviar relatórios coerentes, Kiev registrava cada segundo a partir de seus drones estratégicos. Mas o que realmente estremecia o serviço de inteligência ucraniano era a quantidade de transmissões interceptadas, mensagens codificadas, vozes alteradas pelo pânico, pedidos de evacuação que se contradizem entre si. Era a prova definitiva de que o gigante estava perdendo o controle até de suas próprias unidades. Os analistas ucranianos, reunidos num centro de comando improvisado a quilômetros da frente, não podiam acreditar no que ouviam. Cada gravação revelava um nível de caos que superava tudo o que era esperado. Estão desmoronando de dentro para fora, comentou um dos operadores, e a frase ficou registrada no relatório classificado que minutos depois viajaria direto para o gabinete de Zelensky. Sinais que desencadearam o pânico interno. Em Moscou, desaparecimento de 2 brigadas completas na frente sul, sem comunicação por mais de 16 horas. Fugas em massa em unidades de artilharia, detectadas por câmeras térmicas ucranianas. Colapso de linhas logísticas, deixando sem combustível mais de 40 veículos blindados. Interceptações de comandos russos discutindo entre si, ordens contraditórias e sem hierarquia clara. Explosões internas atribuídas a erros de manuseio que alguns analistas suspeitam terem sido sabotagens. Enquanto isso, numa sala de conferências oculta sob a cidade de Kiev, os principais assessores militares preparavam um relatório especial que seria transmitido em cadeia a vários países aliados. O ponto-chave não era apenas o avanço ucraniano, mas a forma como a Rússia o estava escondendo deliberadamente de sua própria população. Diferente de etapas anteriores do conflito, desta vez Moscou lutava em 3 frentes simultâneas.
o fronte militar, onde perdiam terreno. O fronte informativo, onde tentavam disfarçar o colapso como uma reagrupação. O fronte político, onde os diferentes grupos de poder internos se culpavam uns aos outros. Os rumores começaram a se expandir entre os poucos jornalistas independentes que ainda operavam clandestinamente dentro da Rússia. Um deles, cuja identidade não pode ser revelada, enviou uma mensagem encriptada a um meio europeu. O que estão vendo lá fora é só uma sombra. Aqui dentro vive-se um terremoto político. Ninguém quer ser o responsável, ninguém quer que o seu nome apareça quando isto desabar. O sistema russo não está preparado para reconhecer erros, e quando um sistema não aceita a realidade o destrói. Isto é só o princípio. Esse fragmento, embora breve, foi suficiente para desencadear debates em programas internacionais. 3 dias depois do início do colapso na linha sul, a inteligência ucraniana recebeu um pacote inesperado. Um documento vazado de dentro do Ministério da Defesa russo, assinado por um alto oficial, cujo nome foi censurado por motivos de segurança. Nele se descrevia, com uma linguagem surpreendentemente direta, o impacto real que as recentes operações ucranianas haviam provocado. Detalhavam-se cifras nunca antes admitidas publicamente e reconheciam-se falhas que os meios estatais levavam anos negando. Mas o mais perturbador era a conclusão do documento. Se estas falhas não forem corrigidas imediatamente, a operação inteira poderá derivar num cenário irreversível para a Federação. A palavra irreversível ressoou nos ouvidos da equipe de analistas ucranianos. Em paralelo, relatórios de inteligência ocidental confirmaram que a Rússia estava reposicionando ativos estratégicos num movimento desesperado para evitar um desabamento maior. No entanto, a realocação gerou mais problemas do que resolveu. Os 4 movimentos russos que pioraram a sua situação. 1. Traslado apressado de tropas de elite, deixando descobertas zonas-chave. 2. Realocação de mísseis táticos, o que gerou temor em países vizinhos. 3. Deslocamento improvisado de aviões de combate, provocando falhas por falta de manutenção. 4. Uso intensivo de reservas estratégicas, acelerando o desgaste do exército. Enquanto tudo isto ocorria, a Ucrânia aproveitou o desconcerto para realizar uma das suas operações mais calculadas. Durante a madrugada, um enxame de drones modificados sobrevoou silenciosamente uma base russa que se acreditava fora de risco. Ninguém esperava um ataque tão preciso, tão cirúrgico, tão devastador. O resultado foi um corte abrupto nas comunicações da região. E foi nesse instante que começou a fase mais delicada do operativo ucraniano: a exploração do vazio informativo. Fontes próximas ao Estado-Maior russo asseguraram que, após o ataque, vários comandantes começaram a se mover de forma errática. Alguns tentaram mudar de zona sem autorização. Outros pediram reforços impossíveis de mobilizar e uns poucos simplesmente desapareceram do radar. Para a cúpula russa, aquilo foi a gota que fez transbordar o copo. A desconfiança interna chegou a tal nível que se ordenaram auditorias expressas para revisar a predisposição moral de certos oficiais. Foi um movimento que gerou mais tensão do que tranquilidade. Em Kiev realizou-se uma reunião extraordinária, na qual participaram especialistas militares, ministros e assessores estrangeiros. Cada um levava um dossiê com dados recém-obtidos sobre o estado do exército russo, e todos coincidiam numa coisa: a Rússia estava apresentando rachaduras que jamais havia mostrado em conflitos anteriores. Os ataques ucranianos, cuidadosamente coordenados, não só haviam atingido infraestrutura militar, haviam atingido a moral, haviam erodido a cadeia de comando, haviam introduzido a dúvida, e a dúvida, num exército que depende de ordens rígidas, é uma arma letal. A pergunta que mais se repetia na sala era: quanto falta para que a população russa exija respostas que o Kremlin não possa dar? De momento, o governo russo continuava aplicando um controle férreo sobre a informação.
mas a pressão crescia. Então chegou um relatório que ninguém esperava. Mais de 100 soldados russos haviam sido detidos por se recusarem a participar numa operação considerada suicida. Era uma rebelião interna silenciosa, mas reveladora. Os documentos chegavam um atrás do outro, cada um mais preocupante que o anterior. Tudo indicava que o Kremlin estava tentando ocultar a gravidade da situação, inclusive aos seus próprios aliados. Enquanto isso, a Ucrânia avançava com uma estratégia que combinava pressão militar, inteligência eletrônica e operações psicológicas. Tudo fazia parte de um plano que vinham preparando havia meses. Um ministro europeu, durante uma reunião diplomática, deixou escapar uma frase que mudou a percepção internacional. O colapso não chegará de golpe. Chegará como uma sombra que se expande sem que ninguém possa detê-la. E já começou. A declaração vazou para a imprensa em questão de horas. E esse foi o ponto de inflexão. Os mercados reagiram, os analistas começaram a publicar relatórios alarmantes, e a Rússia viu-se obrigada a responder de alguma forma. Mas a sua resposta foi tão confusa que só reforçou a sensação de que algo grave estava ocorrendo. As rachaduras internas do exército russo já não podiam ser ocultadas. O que começara como uma série de retiradas táticas havia se transformado num caos estrutural. E enquanto a Rússia tentava conter o desastre, a Ucrânia já se preparava para a fase final da operação, expor perante o mundo o verdadeiro estado do exército que durante anos se acreditou imbatível. Tudo estava pronto. Os drones, os relatórios, as gravações interceptadas, os movimentos no campo de batalha. A terceira fase começaria antes do amanhecer.